Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões da prova do concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, prova da EBSER, prova de nível superior, prova da área médica. Iremos responder as questões de RLM. Foram 10 questões de raciocínio lógico matemática aplicado pela banca IBFC no dia 17 de 12 de 2023. Vamos lá, vamos verificar como foi cobrado as questões de raciocínio lógico da prova de médico para o concurso da EBSER. Primeira questão, questão número 11, dizia o seguinte: em uma sala existem 6 mulheres e 7 homens. Então, tenho aqui um total de 6 mulheres e eu tenho também um total de 7 homens. Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser uma mulher. É uma questão envolvendo o assunto de probabilidade. Qual é a orientação? Qual é a dica? Toda vez que você for fazer uma questão de probabilidade, você tem que lembrar da nossa querida regra. É a regra do pote. Utilizo essa regra onde probabilidade é uma razão, é uma divisão. Aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade é meu evento dividido pelo espaço amostral. Então o O é aquilo que vai acontecer, é aquilo que o comando da questão pede que aconteça. Nesse caso aqui vai ser uma mulher, então eu tenho que pegar todas as mulheres do comando da questão. Aqui ele te deu 6, então meu O eu tenho um total de 6. E quem será meu T? Meu T é justamente o total de pessoas envolvidas na questão. Se você observar, eu tenho aí um total de 6 mulheres e eu tenho também um total de 7 homens. Então, o meu total é a soma de mulheres com homem. Quanto é 6 mais 7? Que isso aqui eu vou encontrar meu total. 6 mais 7 eu vou ter um total de 13. Isso aqui é meu espaço amostral. Tem um total de 13. Então, probabilidade é só você substituir. Você sabe que meu evento é 6, meu O, eu tenho um total de 6, que são mulheres, dentro do total de 13 pessoas. Probabilidade é essa razão. Se viesse em forma de fração, a resposta seria essa, 6 sobre 13. Mas olha lá nas alternativas. Todas as alternativas estão no formato de porcentagem. E ele pede aproximadamente. Se pede aproximadamente, você vai ter que multiplicar o seu denominador por 100 e fazer a divisão para verificar qual vai ser o valor em porcentagem. Então, eu multiplico por 100, porque o resultado da minha fração já vai ser em percentual, e faço uma divisão. Então, seria 6 vezes 100, 600, trazendo para cá, dividido por 13. Quanto é 600 dividido por 13? Eu faço logo a divisão 60 por 13. 60 dividido por 13, você teria que encontrar que era 4. 4 vezes 13 é 52. Para 60 eu desço o 8. Agora baixo o 0. Seria 80 dividido para 13. 80 dividido para 13 dá 6. 6 vezes 13 vai dar 78. Para 80, você vai verificar que dá resto 2. Por que ele disse aproximadamente? Porque não vai dar uma divisão exata, vai dar um valor aproximado. Então, como não tem nenhum número para descer, o valor aproximado você teria que marcar como 46%. Então, aqui seria um pouco a mais de 46%, porque eu dei o resto 2. Mas como o comando da questão pediu o valor aproximadamente, você deveria marcar como resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Mais uma questão, questão número 12. Aqui temos uma sequência de letras maiúsculas, Z, W, T e Q, que segue uma lógica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, o que preenche, preencha corretamente a lacuna. É a letra que está faltando aqui nessa sequência. Qual vai ser a letra? Então, é uma questão que a IBFC gosta de cobrar nas suas questões de prova de concurso, envolvendo letras do alfabeto. Qual vai ser a orientação? A orientação é você montar o alfabeto. Você precisa montar o alfabeto para encontrar qual vai ser a próxima letra. Se você observar a sequência que foi dada, é uma sequência no formato inverso do alfabeto. Começou aqui com Z, depois foi W, depois foi T, depois foi Q,
E o comando da questão pede, olha, qual é a próxima letra aqui que está faltando, que preenche corretamente aqui é a lacuna. Então eu precisava montar o alfabeto, vou montar aqui o alfabeto de A a Z, a orientação é essa. Toda vez que você pegar a questão envolvendo letras, o alfabeto, você precisa criar aqui o alfabeto para entender qual foi a formação, a lei lógica, né? A lei de formação que vale aqui para a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então vamos montar aqui o alfabeto. Eu gosto de montar o alfabeto colocando sempre com 5, né? A, B, C, D e E. Coloquei aqui um bloco de 5, fica bem fácil. Lembrando que nosso alfabeto ele tem 26 letras, né? Composto aí por 26 letras. Observação, eu identifiquei aqui que tem um W, então tanto o W, o K e o Y ele vai fazer parte do alfabeto aqui no Brasil. Então eu começo de A, B, C, D, E, depois vem F, G, H, I, J. Você perde ali 30 segundos, mas não perde a questão. Depois do J, aí vem a letra K, depois L, M, N, O, depois P, Q, R, S, T, depois U, V, W, depois do W, X, Y e Z. Pronto, colocando aqui. Agora, depois que você escreveu o alfabeto, você vai verificar o que foi que aconteceu da letra Z até chegar ao W, ó, da letra Z. Olha aqui onde está o Z. O que foi que aconteceu do Z até chegar ao W? Se você observar, pulou quantas letras? Pulou 2 letras. Pulou o Y e o X. Voltando. Agora eu quero saber o que aconteceu do W para chegar até o T. Ó. Do W para chegar até o T, se você observar, também foram 2 letras. Foram aí a letra U e a letra V. V e U. Da letra T para a letra Q. O que foi que aconteceu? Da letra T para a letra Q. Ó. Se você olhar, também pulou 2 letras. Então a sequência, o padrão que foi mantido, foi justamente você ir pegando uma letra, nesse caso a letra Z, a última letra do alfabeto, depois ir pulando de 2 em 2 letras. Então, se eu tenho aqui a letra Q, eu tenho que pular a letra P e a letra O. Tenho que pular 2 letras. Qual vai ser a próxima letra? Próxima letra, com certeza, vai ser a letra N, a letra que está faltando. Então, para a gente aqui, você teria que marcar para essa questão aquela alternativa que tinha a letra N. Então, a letra N, você vai marcar como resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Mais uma questão agora é de número 13. Assinale a alternativa que apresenta qual é o valor decimal que corresponde exatamente a 1%. Questão bem tranquila, simplesmente para transformar o valor de 1% no formato decimal. Então aqui 1% eu queria transformar no formato decimal. Lembra lá, 1% é a mesma coisa de 1 sobre 100. Ó. Porcentagem, toda vez que você identificar no comando da questão, é divisão por 100. É 1 sobre 100. E dividir por 100 é só você voltar à casa decimal. É você voltar 2 casas decimais. Ó. Eu tenho aqui 2 casas decimais, então meu número que vai ser composto vai ser exatamente desse formato. É 0,01. Isso aqui é a representação decimal correspondente a 1%. Então é 0,1. E se você olhar nas alternativas, você vai perceber que tem com 4 casas decimais. Ó, 4 casas decimais. O que vai estar correto é justamente nesse formato. É 0,01. O que vier de 0 depois de 1, isso aqui não tem valor. Se você fizer qualquer operação colocando esses zeros no final, esses zeros aqui desaparecem. Então a alternativa correta seria onde você encontrasse lá 0,01. Qual das alternativas? Letra A é 0,1, isso aqui está errado. Ó. Na letra B é 0,1, já está errado. Na letra D, 0,001, isso aqui está errado. E na letra E, você vê que é 0,0001. A correta seria a letra C, 0,01. Depois ele colocou esses 2 zeros, e esses 2 zeros aqui, depois, onde tem 0,1, isso aqui não tem valor. Então, a resposta correta para essa questão, você deveria marcar a alternativa letra C.
Mais uma questão, questão de número 14, questão aí dentro da lógica proposicional. Analisa a tabela abaixo e dê os valores verdadeiro, V ou falso, F, na coluna da operação. Ó. Lembra que a operação é essa? Essa operação dentro da lógica proposicional é referente ao conectivo E. E o conectivo E é aquela que faz uma operação de conjunção. Dentro da tabela verdade, a coluna da conjunção, a operação da conjunção, você vai perceber que só será verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Se eu tenho o valor de P verdade e o valor de Q verdade, essa operação entre P e Q, esse símbolozinho aqui é para dizer que é o conectivo I, será verdade. A única possibilidade nas 4 linhas de ser verdadeira dentro da tabela verdade do conectivo E é quando as duas partes é verdadeira. Se tiver falso na primeira proposição ou na segunda, né? Na primeira ou na segunda, você vai perceber que o resultado final, o valor lógico dessa operação vai ser falso. Então, a alternativa correta que apresenta a sequência de cima para baixo vai ser a alternativa letra A. Eu tenho verdade na primeira e as demais é falso. Então, para essa questão 14, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão, questão número 15. Uma pizza foi cortada em 8 partes iguais. 2 pessoas comeram 1/4 da pizza cada uma. Assinala a alternativa que apresenta quanto sobrou da pizza. Então, muito cuidado aqui, ó. O comando da questão não quer saber quanto foi que foi comido, né? Quanto foi que as pessoas comeram, representando aí em forma de fração. O comando da questão pediu aqui para saber quanto foi que sobrou. Então, se uma pessoa comeu, né, 1/4 dessa pizza, se outra pessoa comeu outro quarto dessa pizza, eu já encontro aqui quanto foi que as duas comeram. Então, somar fração simplesmente com denominadores iguais é manter o denominador e somar o numerador. 1 mais 1 é 2. 1/4 mais 1/4 é igual a 2/4. Dá para simplificar? Dá para fazer uma simplificação. Ó. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir. O 2 é dividido por 2, que vai dar 1. E o 4 é dividido por 2, que vai dar 2. Então, é 1/2. Ó. O formato nas alternativas, se você olhar, está em formato de porcentagem. Então, você deveria saber e entender que 1/2 é a metade. E a metade dentro de um formato percentual corresponde exatamente a 50%. Ó. Em termo percentual, 1/2 ou metade é 50%. Só que esse 50%, a soma que eu fiz aqui foi das pessoas que comeram. Então, aqui é o valor que comeram a pizza. Mas o comando da questão pediu, olha, quanto foi que sobrou? Se eu tinha lá uma metade da pizza, que era 8 partes iguais, se essas duas pessoas já comeram a metade, 50%, quanto foi que sobrou? A outra metade. E a outra metade é exatamente 50%. Então, para essa questão, você vai perceber que sobrou 50 e comeram 50. Quando eu somo as duas partes, vai dar o total, vai dar 100%. Então, o que sobrou foi exatamente 50%. Olha lá nas alternativas. A alternativa que tem como 50%, a alternativa correta, a letra A. Mais uma questão, questão número 16. Em uma sala de aula, eu tenho lá 50 alunos gostam de matemática, 45 alunos gostam de português, 20 alunos gostam de ambas as matérias. Isso aqui é muito importante nesse estilo de questão. É uma questão que faz operação com conjuntos. Olha o que pede: a quantidade de alunos nessa sala. A pergunta quer o total, a pergunta quer o T em conjunto. Para eu encontrar o total de pessoas, é bem tranquilo quando eu estou fazendo esse tipo de questão com conjuntos. Uma regra, um macete. Se você quer encontrar o total, basta você somar o valor dos conjuntos e subtrair da interseção. Se eu tenho aqui no comando da questão 50 alunos que ele te deu que gostam de matemática,
tá aqui, 50 gosta de matemática, tenho 45 que gosta de português, 45 que gosta de português, e eu tenho aqui o IA, que é a minha interseção, que ele falou que é ambas. Ambas, quantas pessoas gostam das duas disciplinas? Tenho 20. Para você fazer esse tipo de questão, para encontrar o total rápido, sem perder tempo, basta você somar os dois conjuntos, você soma os dois conjuntos e subtrai da interseção. Quanto é 50 mais 45? Tem um total de 95. 95 menos 20, você vai perceber que isso aqui é 75. Então, uma regra, uma formulazinha bem tranquila para você encontrar o total era justamente você pegar, somar os dois conjuntos, matemática mais português, e subtrair da interseção. Eu não tenho aqui o N, né? Que não gosta nem de matemática nem de português. O N é 0. Então, para eu encontrar o total, basta somar o valor 50 mais 45 e subtrair aí da interseção. Dá para fazer essa diferença, ó. 45 menos 20 seria 25, 25 mais 50, eu tenho um total de 75. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra B. Professor, eu posso fazer também por representação de conjunto, por diagramas? Pode também. Se você pensou desse jeito, ó, nesse formato, aqui está o diagrama referente às pessoas que gostam aí de matemática, que é 50. Eu tenho aqui o conjunto representando os que gostam de português, aqui é 45. E eu tenho interseção, esse tipo de questão eu começo com a interseção, que é 20. Está aqui o total de 20, que gosta tanto de matemática quanto de português. Para eu encontrar o meu total, eu preciso somar as três partes na teoria de conjuntos. Se matemática, o total é 50, mas eu já sei que 20 gosta de ambas, tanto de matemática e português, somente matemática seriam 30. É o quanto falta para completar o conjunto. A soma de somente matemática com a interseção tem que dar o conjunto completo, 50. Aqui da mesma forma, aqui eu tenho 45, mas eu tenho 20 que é da interseção. Quanto seria o valor para completar os 45? Seria 25, tá aqui, ó. 20 mais 25, eu tenho um total de 45. A união, que é o total, né, a quantidade de alunos, isso aqui dentro da operação de conjunto seria a união. Matemática unido com português é a soma das três partes. É 30 mais 20 mais 25. Quanto é que dá esse valor? Somando para encontrar aqui a minha união entre matemática e português. Seria 30 mais 20, 50, mais 25, 75. Se você fez também por teoria de conjunto, você ia acertar a questão. Mas leve essa dica para a sua prova. Toda vez que comanda a questão pedir para você verificar quantas pessoas participaram aí dessa pesquisa, você vai ter que somar os dois conjuntos e subtrair a interseção. Você já encontra o total que foi pedido. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão, questão 17, questão do baralho. De um baralho comum contendo 52 cartas, 13 de cada naipe, tem lá ouro e copas, paus e espada. Assinale a alternativa que apresenta quantas combinações. Ó. Se eu estou trabalhando aqui com quantas combinações possíveis, isso aqui eu vou entrar dentro da análise combinatória. É uma questão de combinação, de cálculo de combinação. Olha o que pediu. Quantas combinações possíveis de duas cartas. Então, eu vou selecionar duas cartas. E essas cartas são pretas. Ele te disse ó, que é de espadas ou de paus. Podem ser formadas. Então, observa que eu tenho de espadas. Comando da questão te deu que cada naipe tem um total de 13 cartas. Então, de espadas eu tenho 13. E de paus, ó, de paus que eu estou representando aqui, a letra E é espada, e a letra P é justamente paus, eu também tenho 13. Para cada naipe eu tenho 13. Então, dentro da análise combinatória, eu preciso de uma representação total. O conjunto completo que eu vou selecionar, que ele disse que é de cartas pretas, é justamente o total. Quanto é 13 mais 13, ó, que aqui é o total. 13 mais 13, eu tenho 26. E eu quero selecionar duas. E essas duas, a ordem que eu vou selecionar não importa. Por isso que isso aqui é um cálculo de combinação. Ó.
é um cálculo de combinação. Eu coloco C para representar, eu estou fazendo cálculo de combinação de um total de carta, que seria o 26, eu quero selecionar duas. Cálculo de combinação, sem a fórmula, bem tranquilo. Você percebe, eu tenho dois fatores para ser selecionado, duas cartas ser selecionados. Então, vou pegar o 26 e vou multiplicar pelo 25, ó, porque eu tenho só dois fatores a ser selecionado. Embaixo, como é combinação, sempre vai ter uma divisão, eu faço a divisão do fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Dá para simplificar? Dá sim para simplificar. O 26 dá para simplificar. 2 vezes 1 é 2. Quanto é 26 dividido por 2? Então, um total de 13. Ó. Sua multiplicação seria apenas 25 vezes 13. Sua missão lá na prova era fazer essa multiplicação. 25 vezes 13, você encontrar aí 325. Você teria que procurar uma alternativa que tinha 325. 325 na questão de número 17, você encontra a alternativa letra D. 325 maneiras aí ou combinações possíveis para escolher duas cartas pretas do conjunto de espadas e também de paus. Questão 17, alternativa letra D. Mais uma questão agora de número 18. Olha o que disse a questão número 18. Utilizando o raciocínio lógico matemático, resolva o seguinte problema. Ele te deu aqui, se a soma das idades de um pai e de um filho é 40 anos e a diferença entre as suas idades é 20, olha o que pede. Assinale a alternativa que apresenta qual é a idade de cada um. Ele quer saber qual vai ser a idade do pai e qual vai ser a idade do filho. Uma questãozinha envolvendo sistema de equação, dá para fazer ela bem tranquila. Vou representar aqui a soma do pai mais o filho, colocando aqui, ó, pai mais o filho, você ia ter um total de 40. Então, a soma das duas idades é 40. Inclusive, você poderia utilizar aqui as alternativas, para verificar qual ia te dar aqui como 40, né? Somando essas possibilidades. Mas não ia te ajudar, porque todas as alternativas, se você observar, todas elas, a soma de pai e de filho ia dar 40. E a diferença agora, que ele disse, olha, a diferença entre as idades é de 20 anos. Então, o pai menos o filho, você ia ter uma diferença de 20 anos. Agora ficaria até mais fácil você fazer essa diferença. Mas vamos fazer para o sistema. Para o sistema que você não ficaria na dúvida. Sistema, eu vou utilizar o método da soma. Eu posso somar essas duas equações, onde eu já verifico que eu vou anular o filho. Porque eu tenho um filho positivo e um filho negativo. Quando eu somo filho com filho, isso aqui vai anular, vai eliminar. Só vai somar o P com P, ó, pai com pai. Quanto é um pai mais um pai? Eu tenho 2P, 2 pai. E agora eu somo 40 mais 20. 40 mais 20 eu tenho um total de 60. Ficou mais fácil agora? Ficou. Se eu quero encontrar o valor do pai, ó, basta pegar esse 2 e jogar lá para o outro lado. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então seria 60 dividido por 2. Quanto é 60 dividido por 2? Seria 30. Então já encontrei o valor do pai? Já encontrei o valor do pai. Já resolveria, se você procurar nas alternativas onde tem pai 30, pai 30 só tinha como resposta correta a alternativa letra E. Mas vamos encontrar o valor do filho, para confirmar se o filho aqui ia bater com os 10 anos. Se eu encontrei o valor do P, que é o valor do pai, qualquer uma das equações que você pegar, você vai substituir esse valor. Se eu tenho lá o valor do pai 30, para somar para dar 40, falta quanto? Falta 10. Se eu tenho um pai 30 e eu quero encontrar o valor do filho, você vai perceber quanto falta para tirar 30. De 30 para ficar 20, só me resta 10. Mas vamos fazer aqui, vamos pegar essa primeira equação. O pai mais o filho, a soma das idades tem que dar 40. Eu já sei qual é a idade do pai? Já. A idade do pai é 30. Então seria 30 mais o filho que eu vou encontrar. Isso aqui vai ser igual a 40. O 30 está somando, jogo lá para o outro lado, ele passa a diminuir, então ficaria só com filho, isso aqui seria 40 menos 30. Quanto é 40 menos 30? 40 menos 30 confirmou aquilo que a alternativa te trouxe. Teria aí 10, que é a idade do filho.
Então, para essa questão, você vai perceber que o pai seria 30 e que o filho seria 10 anos. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão número 19. Em um jogo de cartas, temos somente 3 cartas de copas, tenho 4 cartas de ouros, tenho 6 cartas de espadas, 7 cartas de paus. Assinala a alternativa que apresenta qual é a probabilidade de retirar uma carta de ouros. Então, é a questão novamente cobrando aí probabilidade, questão bem tranquila. As questões da banca IBFC, você vai perceber que ela é bem tranquila de calcular. Eu quero calcular aqui a probabilidade, a gente já sabe, a gente já estudou aqui no nosso canal. Inclusive, vou deixar até nos comentários aqui uma questão, um vídeo, né, um link de um vídeo onde eu resolvo diversas questões de probabilidade, principalmente relacionada à banca IBFC. Ela gosta de cobrar probabilidade simples, que é justamente você calcular através da regra do pote, tá? Aqui é a regra do pote. Probabilidade, lembra lá, é uma razão, é uma divisão entre aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade. Eu teria que encontrar o O, que é o evento que vai acontecer, que o comando da questão determinou, dentro do espaço amostral que eu chamo aqui de T. Então, eu teria que encontrar o O e encontrar o T. Quem seria o O? O O sempre vem depois da palavra probabilidade. Ó. O que é que ele pede? Probabilidade de retirar uma carta e essa carta seja do quê? De ouros. Então, eu tenho que encontrar do conjunto que o comando da questão trouxe, para saber quantas são de ouros. Então, eu tenho um total de 4. Eu já encontrei aqui o meu valor do O. Meu O, eu sei que é 4. Perfeito. Agora, eu vou em busca de quem? Do total. Ó. O total é tudo aquilo que o comando da questão te trouxe. Então, eu tinha aqui 3, que era de copas. Então, eu tenho um total de 3, que era de copas. Eu tinha um total de 4, que era de ouros. Então, ouros aqui seria um total de 4. Eu tinha 6 cartas de espadas. 6 era de espadas. E eu tinha de paus um total de 7. Para eu somar e encontrar o total, ó, é bem tranquilo. Quem vai ser meu total de cartas? Que eu chamei ali de T. Meu total será a soma de todas as cartas que o comando da questão te trouxe. 6 com 4 dá 10 e 7 com 3 dá 10. 10 mais 10, eu tenho um total de 20. Então, encontrei aqui meu espaço amostral. Meu total de possibilidade seria 20. Agora ficou fácil, porque o O é 4 e eu tenho aqui o T, que é 20. Isso seria a resposta, mas quando você olha nas alternativas, precisava você realizar uma simplificação. O que é a simplificação? É você reduzir essa fração em uma fração irredutível, no momento que eu não consigo mais fazer divisão. Qual seria o número ali que eu poderia dividir e encontrar logo o resultado? O 4 dá para simplificar por 4? Dá. 4 é divisível por 4, dá para dividir por 4. O 20 também, ó. O 20 também é dividido por 4. Eu só posso fazer a simplificação quando os dois números são iguais. Tanto em cima e embaixo é divisível por 4, então dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 seria o número 1 e 20 dividido por 4 seria o número 5. Então, para essa questão, você teria que procurar como resposta correta aquela que tem lá 1/5. E 1/5 encontramos na alternativa letra B. Mais uma questão, última questão, foram 10 questões da prova de médico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, aplicada pela banca IBFC. Olha a questão número 20, questão também que vai trabalhar com teoria de conjuntos. Numa empresa de línguas com 30 funcionários, deu aqui o total, ó, 20 falam inglês e 15 falam espanhol. Assinala a alternativa que apresenta quantos funcionários falam as duas línguas. Onde tem duas línguas, você vai perceber. Isso aqui é um tipo de questão que a gente identifica que trabalha com a interseção, com a operação com conjuntos. Então, eu quero meu I. Quanto é que vai ser referente aqui meu I? Qual vai ser o valor do I? Dica rápido que a gente aprendeu aqui no nosso canal. Se eu quero encontrar o I, basta você somar os dois conjuntos e verificar o que vai passar do meu total. Se você observar, somando os dois conjuntos, dá 35. 35, se você observar dentro de um conjunto de 30 pessoas, passou 5. Se passou 5 é a interseção,
é a interseção. Você não perderia tempo. Ó. Esse tipo de questão é uma questão considerada fácil, que você soma os dois conjuntos, aquilo que passar é justamente a minha interseção. Dá para fazer por uma formulazinha que a gente estudou aqui no canal? Dá. O total é a soma dos dois conjuntos, ó, mais o valor de n, mais a minha interseção. Se eu quero encontrar a minha interseção, você vai observar que eu preciso dos demais valores. Comando da questão aqui não falou o n, esse n aqui seria um nenhum, seria as pessoas que não falam nem inglês nem espanhol. Comando da questão não falou, então a gente considera como sendo zero. Então só sobrou o total, nesse caso seria o valor de 30. O conjunto A posso chamar ali de 20, que é inglês. Conjunto B, você pode chamar, como de espanhol, é 15. E eu tenho aqui minha interseção, que é o valor desconhecido, aquilo que o comando da questão te trouxe. Observa que 30, somando o valor 20 mais 15, eu tenho 35. E eu quero encontrar a minha interseção. A minha interseção aqui é menos i, ó, vou jogar lá para o outro lado e já vou trazer o 30 para esse lado. Vou trocar de sinais, ó. O i é negativo, vem para cá, fica positivo. E o 30 é positivo, ele vem para cá, vai ficar negativo. E o 35 eu não mexi, então fica nesse formato. O valor do i vai ser igual ao 35 que eu não mexi, menos o valor do 30. Está aqui. Quanto é 35 menos 30? 35 menos 30, a gente confirma exatamente que é 5. Então fica a dica para você acertar esse tipo de questão que pede a interseção. A interseção sempre é a soma dos dois conjuntos, você compara com o total. O que passar do total é justamente a minha interseção. Professor, eu fiz por teoria de conjunto, fiz por representação de diagrama. Dá correto? Também dá correto. Você ia perder um tempozinho a mais, ia perder um tempozinho a mais porque ia entrar numa área onde pede lá uma equação do primeiro grau. Ó. O valor desconhecido, esse valor aqui você teria que chamar de x. Ó. Você encontrar aqui um valor de x, que é um valor desconhecido. Você não sabe quem é esse valor. Quando você soma esses valores das três partes, você calcula a união. Vamos fazer. Então tá aqui, ó. Você fazendo por teoria de conjunto, pelo método tradicional. Em inglês seria 20. 15 seria espanhol, tá aqui, 15 seria espanhol, e eu tenho um total ali que é a união, onde ele diz aqui 30 é justamente a soma das três partes, é a união entre o conjunto A, que eu chamei de inglês, unido aqui pelo conjunto B, que eu chamei de espanhol. Isso daqui é a minha união. Então, quando eu pego o valor da minha interseção e eu quero tirar do meu total, ó, você vai perceber que o total é 20. Se eu colocar o somente inglês, é o 20 menos a minha interseção, é o 20 menos x. Da mesma forma, o somente espanhol. Somente espanhol seria 15 menos a minha interseção, que é justamente a parte desconhecida, aquela parte que eu quero encontrar. Quando eu quero calcular a união entre dois conjuntos pelo método tradicional, aquele método que você aprendeu na sua escola, você vai perceber que é a soma das três partes do conjunto. Ó, seria 20 menos x, que é o somente inglês, 20 menos x, mais a interseção, que é o valor desconhecido, aquilo que eu quero encontrar, mais o valor aqui, que é somente espanhol, que é 15 menos x. Dá para fazer essa operação, ó. Eu tenho aqui um x somando e um x subtraindo, então menos x mais x, esse valor aqui vai ser negativo. Esse menos x, ó, observa que ele está negativo, eu posso jogar ele lá para o outro lado da igualdade para ele virar positivo. Então o valor da minha união entre os dois conjuntos, observa lá que é 30, então eu tenho aqui um valor de 30. Observa que eu tenho esse valor 20 que eu não mexi. Eu já vou somar, vou pegar esse valor do 20 e vou somar com 15. Então, quanto seria aí o valor de 20 mais 15? 20 mais 15, você vai perceber que eu tenho um valor de 35. Então, esse valor aqui seria 35 e esse valor do x, ó, que eu vou jogar lá para o outro lado para ficar melhor para operar com o valor positivo. Então, o valor do x seria positivo, negativo joguei para o outro lado e ficou positivo, seria 35 e esse 30 está somando, joguei lá para o outro lado e virou negativo. Então qual vai ser o valor da minha interseção? Seria 35 menos 30. 35 menos 30 você ia marcar como resposta correta
aquela que realmente tinha como interseção 5. Resposta letra E. Se você observar, na representação de diagrama se torna até mais complicado. Aquilo que a gente fez até chegar até aqui, ó, a gente ganhou tempo, principalmente aplicando essa forma. Então leve para a sua prova. O total sempre é igual à soma dos dois conjuntos mais o n, se vier, menos a interseção. Isso ajuda para você encontrar a interseção, isso ajuda também para você encontrar o total. Tem questão que ela não te dá o total, depois pede para calcular o total, e tem questão, como aconteceu nessa, que não te deu interseção, mas pediu para calcular a interseção. Basta você somar os dois conjuntos e comparar com o total, você vai perceber que a sua interseção é aquele que passa. Então, encerramos exatamente a resolução da prova de médico, da prova aplicada pela Banca IBFC, a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando de qualquer forma a compreender o conteúdo de RLM, curte e deixe seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.